Alô, alô, sejam bem-vindos mais uma vez ao Aula da Academia, o nosso espaço de aprendizagem. Vamos continuar trabalhando com a reta numérica, uma ótima forma de ordenar números, processo fácil de entender, visualmente bastante simples, né? Então, ordena os números a partir do zero de uma forma crescente. Estamos limitados aqui até o número 20, ou seja, o maior número que ainda estamos trabalhando é o número 20. A ideia aqui é trabalhar com, ou seja, nesse processo de ordenar números, apresentar um determinado valor sobre a reta numérica, pedir para que a criança nos informe qual é o número que vem antes desse, qual é o número que vem depois, e apresentados dois números, qual é o número que se encontra entre esses dois. Então, a explicação está aqui, é bastante simples, está? Apresentar um número na reta numérica, ou seja, fixa uma determinada posição, saber qual é o número que vem antes. Então, vamos lá. Fixa, por exemplo, o número 3. Pergunta para a criança qual é o número que vem antes do 3. Fixa o número 0. Qual é o número que vem depois? Então, essa é apresentar qual é o número que, perguntar qual é o número que vem antes, perguntar qual é o número que vem depois de um valor fixado. Nós vamos precisar muito disso quando a gente começar a trabalhar com soma e subtração. E uma outra é apresentar dois números na reta numérica e saber que número está entre os dois. Por exemplo, apresenta o 6 e o 8 e pergunta qual é o número que está entre esses dois. Então, é a ideia do anterior, a ideia do posterior e a ideia daquele que está entre dois valores, tá? Bastante simples, né? Então, como exercício, pegamos aqui agora só um trecho da reta numérica, nós vamos começar com valores mais baixos e vamos subindo, tá? Por exemplo, fixe o número 0 e pergunte qual é o número que vem depois. Fixe o número 3, qual é o número que vem depois. Fixe o número 6 e pergunte qual é o número que vem antes. Fixe o número 8 e pergunte qual é o número que vem antes. Por exemplo, tá? Pode exercitar, brincar aí à vontade. Fixe o número 8 e Opa! Só um instantinho. Entre, né? Agora eu quero um exemplo de entre. Vamos fixar os números 8 e 9 e perguntar qual é o número. Desculpe, gente. Olhei para uma coisa e falei outra, tá? Fixe, estamos trabalhando agora com entre, né? Conceito de um número que se encontra entre dois outros. Fixemos os números 8 e 10 e pergunte qual é o número que está antes, tá? Depois, conceito de depois de novo. Fixe o número 8, pergunte qual é o número que vem depois. Fixe o número 10, pergunte qual é o número que vem depois. E eu acho que a gente precisaria de, talvez aqui, estar trabalhando com algumas, talvez a palavra imediatamente seria importante. Eu diria que não é que seria importante, né? Eu acho que ela é fundamental. Porque vejam vocês, na hora que eu fixo o número 0 e pergunto que número vem depois do 0, o 1 vem, mas o 2 também vem, o 3 vem, o 4 vem. Então eu acho que para esse negócio ficar assim de forma mais rigorosa, vamos então adotar essa palavra aqui que eu acho que ela é importantíssima, tá, pessoal? Já ao fixar o 0, perguntar que número vem imediatamente depois do 0. É o número 1. Se fixar o número 3, que número vem imediatamente antes do 3? Fixados o 6 e o 8, quando for entre, não precisa, não é isso? Depois,
Fixado o número 0, que número vem imediatamente depois do 0? Fixado o número 3, que número vem imediatamente depois do 3? Porque poderia ser o 5, concordam? Antes, fixado o número 6, que número vem imediatamente antes do 6? Fixado o número 8, que número vem imediatamente antes do 8? Entre, esse não precisa de falar imediatamente, né? Fixado esse par de números, o 8 e o 10, saltamos esse, né? Que número está entre o 8 e o 10? Depois, precisamos do imediatamente de novo. Fixado o número 8, que número vem imediatamente depois do 8? Fixado o número 10, que número vem imediatamente depois do 10? Antes, fixado o número 12, que número vem imediatamente antes do 12? Fixado o número 14, que número vem imediatamente antes do 14? Entre. Aqui temos que apresentar dois números, né? Dados os números 16 e 18, ou seja, vamos marcar esses dois, que número está entre os números 16 e 18, número 18 e 20, por exemplo. Dados os números 18 e 20, que número está localizado entre os números 18 e 20? Bem, tem aí uma quantidade grande de exercícios, né, que a gente pode fazer com a criança, começando aí desde o 0, limitado até 20, trabalhando sempre com os conceitos de depois, o número que vem imediatamente depois, o número que vem, o número que está imediatamente antes, e um número que está entre dois números dados, limitados até 20. É isso que eu tinha para apresentar nesse momento. Vejo vocês no próximo encontro. Um abraço.